Seja bem-vindo, então, à parte 2 de Segundo Reis. Na primeira parte, trouxemos aí uma espécie de contexto que nos oferece um alicerce para que agora possamos, nessa parte 2, nos mover, nos deslocar em 4 movimentos da história que resume muito bem a mensagem global do livro. Quais são esses 4 movimentos? Nós vamos nos movimentar as bênçãos, o fracasso, a punição e a esperança. Destaque aí esses 4 movimentos do livro. Deus abençoou seu povo, tirou-lhes da escravidão, expulsou as nações que ocupavam a terra, deu-lhes a terra, deu-lhes um rei, como eles queriam, deu-lhes um templo, onde Deus estabelece o seu nome, deu-lhes especialmente sua palavra, deu-lhes grandes profetas, Samuel, Elias, em 2 Reis, Eliseu, Isaías, prometeu-lhe sua presença entre eles. Perceba quantas vezes eu estou falando prometeu-lhes, prometeu-lhes. Deus, ele abençoou demais esse povo. Mas 2 Reis é uma história sobre queda. E que queda foi essa? Eles caíram de todas essas bênçãos. Você que me ouve, quer você seja crente, quer não, jamais haverá alguém que me ouça que não tenha recebido muitas bênçãos. E esse é o ponto inicial dessa palavra de hoje à noite. É o reconhecimento profundo de sermos agradecidos a Ele por tamanhas bênçãos e vivermos de acordo aos padrões e nos termos dele, porque nada vem de nós. Ele é a fonte de toda a bênção. O segundo movimento é o fracasso. Os líderes, o povo, são um fracasso. Esse livro menciona 29 governantes, 12 da tribo de Israel, 19 da tribo de Judá, e a característica da maioria deles é: fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. O capítulo 16, lemos a respeito de um dos piores líderes, Acais, rei de Judá. E o que era ruim aqui no 16 ficou ainda pior no capítulo 21, quando vem o registro aí de Manassés, o pior de todos. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios. Manassés, ele deturpa o propósito do Senhor de trazer o povo à terra prometida, que é ser uma nação distinta de outras. Mas Manassés copiou tudo de todas as nações circunvizinhas. Manassés, primeiro, ele torna a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Ele levantou os altares a Baal, segundo, e fizeram um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel. Ele se inclina diante de todo o exército dos céus. Ele edifica altares na casa, dentro da casa do Senhor. Ele oferta um de seus filhos no fogo. Ele buscava adivinhações pelas nuvens. Era agoureiro. Instituiu adivinhos, feiticeiros. Muitos reis de Judá e de Israel levaram o povo a pecar, como Manassés. Cair no pecado da idolatria. E idolatria nega diretamente ao Senhor. Agora, na cabeça deles, eles não estavam deixando de adorar o Senhor, eles estavam acrescentando, mas eles não estavam deixando de adorar o Senhor. Perceba como a mente humana vai justificando. Eles não se opuseram direto e publicamente, dizendo assim, ó, nós negamos Deus, nós estamos contra Deus. Não, na cabeça deles, eles estavam bem, fazendo o que era certo aos seus próprios olhos e achando que eles estavam tendo um sentimento maravilhoso diante do Senhor e que isso só, o sentimento, é validação suficiente para Deus ficar com um sorriso aberto dos céus.
Ledo engano. Eles estavam tremendamente enganados, embebedados de si mesmos. Então, eles fazem o que é certo aos seus próprios olhos e logo, o que é certo aos próprios olhos não é certo aos olhos do Senhor. As Escrituras vão afirmar que eles estão sim se opondo a Deus. Quem tenta adorar qualquer outro Deus ao mesmo tempo que adora o Senhor, mostra que de fato ainda não conhece o único Deus verdadeiro. Deus quer exclusividade, que tudo seja do jeito dele e não nos nossos termos. Perceba, sabe quando você vê aquelas pessoas que tocam música do mundo, a mais baixa possível, mas aí de repente colocam a música evangélica e canta? É assim mesmo que o povo estava adorando a Deus, achando que isso os tornavam justificados diante do Senhor. E eles viam erro em todo mundo, menos neles próprios. Muito cuidado, o que é que você tem acrescentado do mundo na sua casa, na sua vida pessoal? O que é que você está importando do mundo? Novelas? Não existe um crente saudável, com a vida correta e coerente com Cristo, sentindo ainda prazer em novelas. Não tem como. Isso é uma prova mais do que evidente de que existe alguma coisa errada com a sua vida com o Senhor. O que é que você está importando do mundo na sua casa? Determinadas músicas, até mesmo evangélicas também, tanto música secular de má qualidade, quanto música evangélica de má qualidade. Você está tentando se aperfeiçoar moralmente por meio de soluções humanistas, buscando inteligência emocional, achando que isso vai tornar você de alguma forma mais maduro diante de Deus, sem estar de acordo com os termos de Deus. Muito cuidado. Eu quero muito alertar você e que você tenha ouvidos atentos para ouvir essa advertência. Não ache que você pode importar como Manassés e achar que está tudo bem. Deus, ele quer a adoração exclusiva. Onde está o seu compromisso? Ali estará a sua esperança. Ele quer que a sua esperança esteja totalmente nele. O terceiro movimento é a punição. Deus pune o seu povo. Deus não deixa o seu povo à vontade, na passividade. A paz e a prosperidade da nação vão abandonando o povo à medida que a nação vai declinando espiritualmente e moralmente. Capítulo 10, versículo 32, diz: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. O primeiro versículo vai mostrar Moabe se rebelando contra ser governada por Israel. E daí começa a confusão. Começa aquela paz, aquela prosperidade cair por terra. As coisas começam a andar errado. Capítulo 17 relata o reino do norte sendo tragado pelo Império Assírio. Agora, por que é que tudo isso aconteceu? Capítulo 17 vai dizer: os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Capítulo 18: porquanto não obedeceram à voz do Senhor. E como já vimos, após o que acontece ao reino do norte, torna-se inevitável a pergunta. Lembra da parte 1? Judá vai receber a mesma punição? Por quê? Porque eles também merecem. Capítulo 21, Deus conta o que vai fazer com Judá. Diz assim: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quantos fizeram os amorreus que antes deles foram, por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá,
que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Olha que expressão. Agora, essa passagem que eu li aqui, você vai concordar comigo. Ela apresenta um retrato de Deus do qual as pessoas hoje não gostam muito. Que é um Deus justo, um Deus aparentemente cruel, porque o Deus que é apresentado, esse falso Deus, esse ídolo evangélico brasileiro, é um Deus como se fosse uma bola felpuda de amor e que nunca age com disciplina, com justiça. E muitos dizem, doutrina não, doutrina só divide, eu quero ficar com Jesus. Como se Jesus anulasse a doutrina, como se o amor de Deus anulasse o seu atributo da justiça. Então, como pecadores, nós temos interesse em acreditar que o Senhor não pune o pecado. Essa é a tendência de olharmos para o Senhor na ótica humana, pecadora nossa, e não permitir que as Escrituras contrariem essas cosmovisões que estão sendo implantadas nas igrejas. Agora, por que que nós, como seres humanos, gostamos de um Deus que não pune o pecado? Ora, porque dessa forma a gente nunca vai ser responsável. E aí a gente vai poder viver nos nossos próprios termos, sendo senhores da nossa própria vida, mas ao passo achando que a gente está adorando a Deus, mas nós estamos criando uma caricatura do Deus que a gente gostaria que fosse Deus, mas não Deus que é Deus. Josemar Bessa, ele diz, o nome de Deus é Eu Sou o que Sou, e não eu sou o que você quiser que eu seja. Esse Deus, eu sou o que sou, contraria e tem autoridade de nos contrariar. Mas o Senhor, ele não vai aplicar esse julgamento imediatamente. Deus vai esperar um pouco mais para então punir o seu povo. Eu quero perguntar para você, qual Deus você tem servido? Ele é um Deus amoroso e justo ao mesmo tempo? Ele tem contrariado você? De que forma? Qual a forma que você precisaria ser contrariado nesse momento? O que é e de que forma você está vivendo hoje que você precisaria ser contrariado pelo Senhor? Para ser salvo dessa apatia, dessa passividade, achando que você pode ser cristão e achar que está tudo bem com você, vivendo lentamente para a glória de Deus. Não existe viver para a glória de Deus de qualquer jeito. Você tem que se esforçar, dar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você tem feito isso? Perceba que Deus fala no capítulo 21 que vai sim punir o povo de Judá, mas isso não acontece logo imediatamente. E de acordo com os seus propósitos, ele espera diversas gerações, permite um rei bom, Josias. Deus permite que Josias restabeleça em parte a adoração em Judá antes de executar seu julgamento. O julgamento ele foi prometido e no capítulo 24, então, cai sobre Judá e ele usa o império babilônico para punir Judá. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e se virou, se revoltou contra ele, para o destruir conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas, por causa dos pecados de Manassés. Capítulo 24, do 1 ao 4. E mais à frente encontramos o veredito mais terrível de todos. Capítulo 24, verso 20, diz assim, até Deus os rejeitar de diante da sua face. Esse versículo deve nos provocar assombro. Será que Deus ainda julga as nações hoje? Você acha que sim? Com certeza.
Isaías 33:3 mostra e nos revela que nós temos que saber que o Senhor é responsável pelo crescimento e pela queda das nações. O Senhor julgou as nações circunvizinhas de Israel e de Judá. E de acordo com o padrão universal da justiça de Deus, elas foram responsabilizadas sim. Por exemplo, Deus enviou Jonas à cidade de Nínive com a finalidade de adverti-los de que em 40 dias a ira do Senhor os subverteria. Aí que vem a complexidade. Preste bastante atenção, porque nem toda nação próspera é próspera porque é fiel a Deus. Um caso claro é a Síria, a Babilônia. São prósperas, mas não estão sendo fiéis a Deus. Pelo contrário. Agora, por outro lado, nem toda nação que está caindo por uma punição de estar andando em injustiça perante Deus. Porque você vai ter o caso de Jó, um homem justo, e a vida perfeita do nosso supremo justo Jesus, vão ensinar que há uma complexidade, mas nós temos que confiar que Deus é 100% soberano e o homem, misteriosamente, é 100% responsável. A Bíblia não anula nem uma verdade nem a outra. Portanto, devemos nos lembrar de que nesse mundo caído, nem sempre existe uma simples correlação entre prosperidade terrena e a aprovação de Deus. Nesse terceiro movimento da punição, eu quero trazer algumas reflexões para nós. Deus, ele exige exclusividade no relacionamento com ele. Ele é o único Deus verdadeiro e santo e faz parte da sua natureza se opor a tudo que é profano. Deus deseja que você se responsabilize por seus erros. E o processo dele é levar você a se responsabilizar. Isso faz parte do amor dele, da graça dele, chacoalhando-nos para que a gente acorde, para que a gente não fique apático diante do terror do que é Deus está agindo contra nós. Muitos falam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus estiver contra nós, quem será por nós? E nós temos que temê-lo. É um medo reverente, mas não é um medo que nos afasta dele, é um medo que nos leva a nos render e a nos extasiar, nos maravilhar com a sua glória majestosa. Deus é terrível em poder, maravilhosamente terrível e assombroso. Todos nós somos potencialmente idólatras. Você tem caído em idolatria? Deixando que outras coisas além do Senhor se tornem o propósito central da sua vida? Em que você tem dedicado suas afeições? No que é que você está entregando o seu coração? Você tem desejado e aspirado outra coisa a mais do que ter um relacionamento íntimo com Ele? Seu pecado vai vir desse amor errado. E ele precisa ser recalibrado diante da palavra do Senhor. Responsabilize-se. Ninguém sofrerá punição dos seus pecados por você. Nem seus pais, pastor, chefe, igreja, causador dos seus traumas, será você. Perceba que eu estou falando de punição e não de consequências. Existe uma diferença. Você sofrerá punição pelos seus pecados, a menos que você tenha um substituto para carregar pecados por você. Jesus, ele sofreu a punição pelos pecados do seu povo. Ele veio ao mundo e levou uma vida perfeita que não precisava de punição. A justiça de Deus não precisava enviá-lo para a morte. Poderia muito bem punir todos nós e pronto. Mas Cristo, de boa vontade, tomou sobre si a justiça do Senhor pelos pecados de todos
que se afastarem de seus pecados e crerem nele. Aquele que se arrepender e crer será salvo. Essa é a boa nova que nós cristãos proclamamos. Jesus, o Rei dos Reis, tirou seu povo do pecado ao suportar justa punição do Senhor por seus pecados. Esse substituto somente e apenas substitui os pecados daqueles que assumem a sua miséria perante Ele, se arrependendo e crendo nele. Apenas nele podemos escapar do poder do pecado. Meu irmão, minha irmã, você tem pensado com frequência a respeito da punição que você merece? Nós lemos em 2 Reis depravações assustadoras, horror de sacrifício de filhos no fogo, derramamento de sangue inocente. A gente tem que ficar horrorizado mesmo. Mas você já pensou em como os seus pecados parecem horríveis aos olhos do nosso Deus Santo? Nós merecemos mais castigo do que poderíamos sequer imaginar por nossos pecados contra Ele. Na época, Ele puniu o seu povo com exílio. Contudo, por mais incrível que pareça, Ele faz com que a punição de seu povo de hoje caia sobre Jesus. O povo do exílio também era salvo, porque cria no libertador prometido. Cria que Deus é o provedor, é o substituto. E nós conhecemos o nome dele, é Jesus. E se a gente se arrepender, se você se arrepender e crer, você será salvo. O quarto e último movimento é esperançoso, é essa esperança viva. Se o povo se arrepender, terá uma viva esperança. O Senhor dá à nação de Judá, no sul, 3 reis que levam a nação ao arrependimento com aproximadamente um intervalo de 100 anos. Joás, Ezequias, Josias, esses reis são expressões do cuidado, do alerta do Senhor. Toda vez que Deus quer abençoar o seu povo, Ele levanta para o seu povo um líder temente a Ele, que traz o povo de volta ao temor do Senhor. E esses homens são esse freio de mão que Deus está usando para retardar a depravação do seu povo. São sinais das contínuas misericórdias do Senhor. Josias, um jovem, recupera o livro da lei, que estava perdido, esquecido há muito tempo. Aí sabe o que é que ele faz? Ele pega esse livro e vai ler para o povo aquilo tudo. Eu imagino o povo falando assim: ah, não acredito que ele vai ler aquilo tudo. Ah, meu Deus do céu. E você acha que ele teve oposição? É claro que ele teve. Oposição interna. O povo reclamando, achando tudo aquilo desnecessário, um exagero. Porque é isso que acontece. O povo, quando está vivendo a vida com Deus totalmente frouxa, qualquer um que se aproxime com mais fervor e temor vai ser tido por esses como legalistas, exagerados, espiritual demais. E esse homem traz então o povo ao arrependimento, traz uma renovação. Jesus tem um arrependimento tão bonito, tão genuíno. Josias tem um arrependimento assim, tão genuíno, que ele tenta anular os pecados que seu povo cometera desde a época de Salomão, 300 anos antes. Ele foi um guerreiro em reformar e em revitalizar esse povo. Ele tenta fazer uma faxina geral. E vivemos em um mundo tão falho e falido, mas sem dúvida, é muito importante que líderes direcionem seu povo, suas famílias, a rejeitar o pecado e abraçar o evangelho. Com esforço e convicto da oposição, principalmente dos de dentro. Então você, pai, se você for começar a fazer culto doméstico na sua casa, sua esposa em algum momento vai ficar meio sem vontade. Seus filhos vão ficar achando que é algo chato. Você, mamãe, se você fizer culto doméstico,
O marido pode ficar assim meio marasmo. Os filhos achando que é algo chato. Você, pastor, quando você for trazer a igreja de volta para a palavra, vai ficar alguns assim, achando que é algo chato. Não vai valorizar. Mas persevere, papai, mamãe, líderes. Temos que perseverar para a glória de Deus. Uma irmã muito querida, ela veio fazer uma faxina, me ajudar aqui no escritório, no gabinete, aqui na igreja. E aí eu falei, olha, eu só te peço uma coisa, meu irmão, não tire os livros da sequência, porque eu sei onde está cada um, facilita muito minha vida. E ela veio, e ela veio. Quando eu cheguei, eu vi os livros assim, desse jeito, né? Aí na hora eu falei, rapaz, ela tirou do lugar. Ela não tirou totalmente da sequência. Mas quando eu falei, eu estava pensando em deixar tudo do mesmo jeitinho. Na mesma hora Deus falou comigo assim, Marcos, você está vendo como é? O povo quer que o pastor chegue e faça uma faxina, mas não quer que ele tire nada do lugar. É impossível fazer uma faxina sem tirar tudo do lugar. Isso trouxe alívio e coragem. Não tem como uma limpeza ser bem feita sem tirar as coisas do lugar. Tem que tirar do lugar. Vai ter que mexer, vai ter que limpar. Sua casa vai ter que passar por essa faxina. Você, nós como igreja, estamos passando por isso. E não é fácil. Traz sim desconforto. O pecado é mentiroso, ele promete coisas boas, mas ele nunca vai cumprir as promessas. Troque essas promessas falsas que o pecado oferece pela promessa verdadeira que nós podemos ter e abraçar em Cristo Jesus. Jesus, ele veio ao mundo dar sua vida em resgate de muitos. Mas de quem? Dos que se arrependem verdadeiramente. Não creia na graça barata, uma graça que não custa nada, uma graça que fala que você pode vir do jeito que está e permanecer do jeito que quiser. O povo que quer viver do jeito que bem entende vai dizer que quando há exigência de mudança de vida, vai dizer que essa mudança de vida, essa exigência é obras. Isso é legalismo, isso não é graça. Mentira do inferno. Eles negam tudo que for fruto de arrependimento verdadeiro, tudo que tem esforço, desconforto, confronto. Deus, ele nos ama para aceitar como nós estamos, mas ele nos ama demais para deixar que a gente continue sendo os mesmos. E esse peso de graça que ele nos deu na salvação, e esse novo nascimento, traz novos desejos, novos anseios, novos prazeres pela santidade, por andarmos ao lado dele e para a glória dele. A fé salvadora, ela envolve sim nos afastarmos de nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Isso é o novo nascimento. Isso é fruto da manifestação do poder de Deus agindo em nós e apesar de nós. Fé sem arrependimento é como a falsa adoração dos reis, que afirmavam adorar o único Deus verdadeiro, ao mesmo tempo que estavam adorando os seus outros deuses e achando que nada disso tinha problema. Nós não podemos adorar a Deus nos nossos próprios termos, mas do jeito dele. Não existe salvação sem arrependimento. E eu queria que você anotasse isso. Tente anotar aí. A única vida perfeita e verdadeira foi a de Cristo. Mas isso não é desculpa para que continuemos impenitentes e em pecado. Você anotou? Conseguiu? Compartilhe isso nos nossos grupos, no chat aqui, ao vivo que está acontecendo. E anote também isso. O Evangelho sustenta a esperança da esperança final. O Evangelho sustenta a esperança
da esperança final, daquele grande dia que nós iremos nos encontrar com Ele. Mas o Evangelho também afirma que a mudança começa aqui e agora. Não existe obra da regeneração sem nós termos a introdução na santificação. O que prova que realmente a gente passou pela justificação, por um novo nascimento, por uma regeneração, um novo coração, é se a gente está andando em santidade de vida. A gente não é exemplo de perfeição, mas nós temos que ser de progressão. Alguém que está se arrependendo. A igreja é lugar de pecador, mas de pecador arrependido. Por isso, então, que nós temos que lembrar, como indivíduos e como igreja do Senhor Jesus, nós não somos escravos das nossas falhas atuais. Nós temos que nos arrepender, olhar para Jesus. Você, membro da nossa igreja, da IBCO, da PIBAB, você que se mantém em constante passividade e não tem respondido a nenhum dos estímulos, encorajamento que a gente tem feito, participar do plano bíblico, ouvir os vídeos, as pregações, você tem sido continuamente confrontado, mas permanece passivo, não assume as suas pendências passadas, presentes, não se arrepende de estar vivendo dessa forma, apático. Ainda que você seja batizado, ainda que você esteja, por enquanto, ainda como membro da nossa igreja, você está perdido. E você precisa se encontrar com o Senhor Jesus. E por amor a você, nós não deixaremos que você permaneça passivo. Nós queremos chacoalhar você 1, 2, 3 vezes. Se você se arrepender, ganhamos o nosso irmão. Se não se arrepender, vamos com a testemunha. Se arrepender, ganhamos o nosso irmão. Se não se arrepender, você vai para a igreja. Se arrepender, ganhamos o nosso irmão. Se não se arrepender, não tem como a gente continuar autenticando a sua conversão. E eu quero chamar a sua atenção. Se arrependa, volte atrás, olhe para o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e que isso promova um despertamento, um novo nascimento, aquilo que só o Senhor pode operar na sua vida. Nós temos que nos agarrar nas promessas de Deus. Muito cuidado, a nossa esperança não está no aperfeiçoamento moral, em sermos um bom ser humano. Eu tenho repetido muito isso. Em ter inteligência emocional, nada disso. É olharmos para a cruz de Cristo. Todas as coisas vão sendo acrescentadas. A gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. Nós não podemos compensar falhas atuais fazendo o melhor no futuro. É bom a gente fazer o melhor. Mas a dívida que temos que pagar para sermos salvos da ira de Deus é cósmica. Não é por bom comportamento que a gente vai ser salvo. O bom comportamento tem que vir como consequência, como resultado da gente ter sido salvo. Nós pecamos contra um Deus eterno. E esse pecado é mais sério do que imaginamos. Apenas um sacrifício eterno e infinito pode aplacar a ira do Deus eterno por nossos pecados. Por isso se agarre pela fé em Jesus. O que ganha o coração do Senhor não é a atratividade do seu povo, mas é a determinação do Senhor pela glória do nome dele. Jesus, ele faz por amor ao Pai. O Pai faz por amor ao Filho. Ambos ao Espírito. A Trindade, ela tem um envolvimento cósmico, mas o Pai, aqui no Antigo Testamento, ele faz tudo por amor da sua glória, por amor do seu nome. Ele é Deus. E por trás de todas as promessas e tudo que Deus fez, está no seu desejo de exaltar a si mesmo como Deus. Ele é Deus. Quando Ezequias, diante da difamação do rei assírio,
Ora, ele ora, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Esses são os 4 movimentos: bênção, fracasso, punição e esperança. Como conclusão, depois da queda, o povo de Deus no Antigo Testamento tiveram que aprender que Deus realizaria seus propósitos, nem que fosse apesar deles, em vez de ser por intermédio deles. Do exílio, o povo de Deus, os leitores originais, leram 2 Reis e ouviram em 2 Reis o rimbombar da voz de Deus. Se arrependam! Se arrependam! O livro trouxe confronto, mas trouxe esperança. As promessas de Deus deu a eles esperança, mesmo após a grande queda deles. Nessa quarentena eu pergunto para você, quais necessidades de mudança necessária estão sendo expostas na sua vida, diante da sua vida com Deus? Anote essa pergunta no seu coração, peça ajuda, seja acompanhado, que a gente possa viver juntos como corpo. A história do povo de Deus no Antigo Testamento antecipa a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Da mesma forma que o remanescente de Israel é exilado e depois volta à terra, Cristo se entrega à morte e depois de 3 dias ele ressuscita. A esperança do cristão não termina no mesmo ponto em que acaba a esperança desse mundo. Nós temos uma esperança eterna. Nós servimos a um Cristo ressurreto. Você poderia pensar que a história terminaria no exílio. Mas Deus está vivo. Ele é um Deus vivo. E Ele mostra que está vivo. E que perdoa e redime seu povo. E que traz a nação de volta do exílio, preparada para a sua esperança real, que é a vinda do libertador prometido, Jesus. E quanto a você? Você tem esperança? Onde está a sua esperança? Onde você está depositando a sua esperança? Onde está o seu compromisso? Ali estará a sua esperança. Mas onde é que está o seu compromisso? Onde está o seu compromisso? Essa fase é temporária. O nosso compromisso com Deus não é temporário. Independente das fases, independente das circunstâncias, nós temos que ter uma viva esperança. Eu pergunto para você, diante das circunstâncias tão difíceis, desemprego, doenças, situações familiares deterioradas, problemas financeiros, onde você tem procurado alívio? Você tem sido direcionado a se fortalecer no presente por meio das promessas eternas? Ou você tem procurado válvulas e mecanismos de escape terapêutico que vai trazer um alívio momentâneo, mas que não vai tratar a raiz do problema? Apenas o Evangelho pode tratar a raiz do problema? Você tem posto sua esperança na estética ou em se autoaperfeiçoar como ser humano por meio de busca de inteligência emocional? Se você não olhar apenas para Jesus, você vai cair milhões de vezes, até não se levantar mais. Fuja das propostas do seu coração, fuja de propostas pragmáticas que traz aquela mensagem, o que é certo é o que dá certo, então se está dando certo, mete a cara. Não faça isso. Não busque efervescente anestésico. Onde está o seu compromisso? Ali está a sua esperança. Onde está o seu compromisso? Ali está a sua esperança. Onde está a sua esperança? A resposta é: você está se comprometendo com o quê? É com a causa do reino? Se você não está comprometido com a causa do reino, não pense que você está vivendo para Jesus. Você está vivendo para você. E você está perdido. E você precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Senhor,
que não sejamos, Senhor, como Israel. Eles foram espalhados para sempre e se perderam na história, Senhor. Senhor, que olhemos em Judá o relato de esperança, Jesus, o leão da tribo de Judá, que foi punido no lugar daqueles que se arrependem e creem, Senhor. Que nele eu sofra o distanciamento do Senhor, para que nele eu viva a ressurreição, por meio de quem nele eu tenho acesso a uma viva esperança. Senhor, restaura-me hoje, Senhor. Que o meu comprometimento esteja no Senhor e na tua obra, no teu reino. Porque onde estiver o meu compromisso, ali está a minha esperança. Se comprometa de uma vez por todas. Mude a sua história nele. Apenas ele pode fazer isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.